devocional de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 até o 34. E diz assim a palavra de Deus: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Talvez você esteja se perguntando agora: quando vai terminar essa quarentena? Quando eu vou voltar à minha vida normal? Quando eu vou voltar para o meu trabalho, para o meu estudo, para a minha escola? Quando eu vou ter o meu emprego de volta? Certamente essas perguntas surgem na nossa mente e fazem parte do nosso cotidiano, mas nós devemos considerar algo mais importante que tudo isso, e é Deus trabalhando nas nossas vidas. Quando nós lemos esse texto aqui de Mateus 6, nós encontramos a verdade de Jesus falando para nós sobre a nossa ansiedade. Ansiedade todo mundo tem, em certo grau, todo mundo tem uma ansiedade, mas o problema é essa ansiedade se tornar pecado, a preocupação nos dominar. Por isso nós não devemos permitir com que esses questionamentos, nem o que nós estamos vivendo, tome posse de nossas vidas. Vamos aprender o que Jesus nos diz aqui. Ele diz: não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou vestir, beber também. Por que ele diz isso? Porque ele fala que Deus, o Criador de todas as coisas, também é sustentador de toda a sua criação. Então ele vai dizer aqui, não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Exemplo: observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, em comparação aos animais criados, e o homem é a coroa da criação. É o objeto mais importante da criação, porque nele foi soprado o fôlego da vida, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Então precisamos observar o que Deus fez e o que Deus faz. Deus cuida de nós, Ele tem cuidado de nós. Olha o versículo 27. Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Um côvado significa mais ou menos 44 centímetros. Então, qual de nós pode acrescentar alguma coisa à nossa vida? Nenhum de nós. A Bíblia diz que os nossos dias estão contados. Então, talvez
Você não vai morrer de coronavírus, mas vai morrer de outra coisa. Você precisa confiar em Deus. E justamente aqueles que confiam no Senhor vão passar pelas provas, e independente do seu final, você sabe que o final não é a morte, mas sim a vida eterna com Deus. Você tem certeza da sua salvação? Esse é um tempo bom para pensar sobre isso. Ele diz aqui, e por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, a conclusão de Jesus: não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Então Deus sabe de tudo, Ele conhece todas as coisas, e é claro, Ele providencia, Ele nos dá, segundo o seu querer, aquilo que nós precisamos. E a conclusão de Jesus é: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Um ponto a considerar aqui: Jesus não está dizendo que todas as coisas nos seriam dadas. Riqueza, fartura, prosperidade, ele não está falando sobre isso. Reparem, quando diz que todas estas coisas vos serão acrescentadas, são as coisas que estão citadas aqui: veste, abrigo, pão. Ou seja, Jesus não está prometendo aqui com esse texto que você vai ter tudo que você quiser em fartura, em abundância e sem tribulação. Ele está dizendo que as coisas essenciais, assim como Deus nutre toda a sua criação e a preserva, Ele também cuida de nós. Então é isso que Ele está nos dizendo. Você pode confiar em Deus, porque o pão nosso de cada dia Ele nos dá. E Ele, com a sua graciosa bondade, sempre está a nos premiar todo dia, a nos conceder todos os dias, não pelo nosso mérito, mas pela sua livre graça e a sua bondade. E aí ele encerra com o versículo 34. Algumas lições que nós aprendemos aqui. Primeiro, Deus tem um propósito para tudo que está acontecendo. Por isso confie no Senhor. Ele está no controle. Segunda lição que nós aprendemos é que se Deus cuida da criação, certamente Ele cuida de você, a coroa da criação. Porque o homem é um objeto especial de Deus, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. Para ele foi reservada a eternidade. Você já tem certeza da sua salvação? Você já crê em Jesus como seu único e suficiente Salvador? Se não, corra para Jesus. Esse é o momento. Terceira lição que nós aprendemos aqui nesse texto: viva um dia de cada vez. Aqui o versículo 34 nos ensina: portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. O que vai acontecer se essa doença evoluir? E se chegar na minha família? E se chegar em alguém da minha igreja? Não fique pensando isso. Viva um dia de cada vez. Tome as precauções necessárias, mas confie no Senhor. É Ele que sabe de todas as coisas. Não fique pensando o que vai suceder daqui a 1, 2 meses, e a economia. Tudo isso está para acontecer, mas não é para tomar o nosso tempo, no sentido que a gente pare de confiar em Deus e passe a olhar apenas para a circunstância do momento. Então, viva um dia de cada vez. Tenha uma rotina.
não é porque nós estamos em quarentena e muitos não podem voltar ao seu trabalho normal, à sua faculdade presencial, que você vai viver uma vida desregrada. E é claro, entregue ao pecado. Não faça isso. Tenha uma rotina, escreva uma rotina semanal, diária, o que você precisa fazer, as tarefas importantes, urgentes, algo que você tem que fazer. Deixe lugar sim para o lazer, mas não permita que o entretenimento e o lazer tirem de você as coisas também importantes que você tem de fazer. Cuidado, esse é um tempo que pode te levar para mais perto de Deus, ou então para mais perto do pecado. Dos dois não dá. E um último princípio nesse texto, nós aprendemos que devemos buscar a Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Não deixe de ofertar para a sua igreja, não deixe de orar pelo seu pastor, pelo seu conselho, pela sua igreja, pela sua mocidade. Esse é um tempo especial que Deus está nos reservando para buscarmos a Ele. Então faça isso. Lembre-se que para cada dia Deus tem um propósito. Deus tem um propósito certamente para tudo que nós estamos vivendo com esse coronavírus. E cabe a nós utilizarmos o nosso tempo confiando nele, porque Ele sustenta toda a criação. Então, claro que Ele te sustenta, porque você faz parte da obra-prima de Deus. Você é imagem e semelhança de Deus, escolhido para as boas obras. Que Deus nos abençoe e nos guarde.